dia, boa tarde, boa noite. Como prometemos, estamos aqui novamente para dar continuidade, ao vídeo que nós fizemos anteriormente, para que você possa ter a oportunidade de rever os conceitos e aprender. Eu, particularmente, tenho aprendido muito com os estudos. Quanto mais você estuda a Bíblia, com o coração aberto, mais você adquire conhecimento, O problema, como eu sempre digo, são as traduções. A gente precisa de muitas traduções e ainda bem que temos online, várias opções de ler, de estudar, e conforme nós vamos observar nesses estudos e nesses tópicos de hoje, você vai concordar comigo. Como é difícil realmente estudar a Bíblia, tendo em conta ou tendo em vista as traduções. A gente precisa se desdobrar para entender a mensagem. E eu digo e vou confirmar durante esse estudo, por isso que muitas pessoas não leem, não estudam a Bíblia, acham difíceis, porque não é a questão da palavra de Deus, da Bíblia. Todo mundo gosta, quer entender. São as traduções, são os termos. Muitos tradutores dessas sociedades bíblicas, dessas editoras, escolheram as palavras talvez não tão corretas para o contexto. Você vai ver que há muita mistura. A mesma palavra, uma edição traduz por um verbete, a outra edição traduz por outro verbete. E essa que usa uma outra palavra para traduzir uma outra coisa, essa daqui já usa a mesma daquela outra. É uma confusão. Então hoje eu vou te dar uma dica e quem sabe essa dica vai ajudar você a ter mais vontade de estudar, principalmente os primeiros livros da Bíblia, lá da Antiga Aliança, que às vezes as pessoas confundem um pouco e têm dificuldades. Então, para que você entenda bem este vídeo, é preciso você ler, na verdade, ler não, ouvir, assistir ao anterior, para que você entenda bem esse vídeo aqui. Então, aquele vídeo anterior é a primeira parte, que eu falei sobre a Torá, que Torá não significa lei, significa instrução, ou ela dá mais sentido quando você traduz por instrução, tá bom? Então, estude esse primeiro vídeo e depois você volta aqui. Então, como eu disse, Torá significa instrução. E essa instrução de Deus é apresentada com várias modalidades. Certo? Tem lei na instrução de Deus, tem preceitos, tem juízos, tem determinações, tem palavras de ordem, tem regulamentos. Então é preciso entender que são modalidades desta instrução. E as pessoas fazem confusão, confundem uma palavra com uma outra, confundem os termos e ficam confusos, assim como eu tive muita dificuldade e ainda tenho algumas dificuldades. É preciso muita atenção mesmo para entender. Então, por exemplo, traduzir Torá por lei não faz muito sentido quando, por exemplo, você lê lá instruções sobre lepra. A pessoa é doente da lepra e diz lá uma tradução: esta é a lei da lepra. Mas não é lei, doença não tem lei. Doença tem que ter orientação para cuidar dela, Para se curar, tem que ter instrução. Então, esta é a Torá da lepra, ou seja, a instrução para a lepra. Com relação à relação sexual, com relação aos animais impuros, impuros não tem lei para os animais, tem instruções para que a gente entenda e quais são os animais puros e impuros. Então, grave isso na sua mente. Torá significa instrução e não lei. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, dentro desta Torá, existe várias regras, é por isso que eu acho que os hebreus, os judeus mais recentes, decidiram interpretar ou traduzir por lei. Porque existem, de fato, muitos regulamentos. Mas se eu decidir traduzir por lei, eu tenho que entender o seguinte: é lei de um pai para vários filhos. É uma lei de pai para filho. Mesmo que você entenda que Torá é ensino, a instrução, dentro desta Torá existem regras e leis. Então, mas é preciso entender que não é lei e regra de um ditador,
de um monarca. É preciso entender que são leis de um pai para filho. Então, por exemplo, suponhamos que o seu pai diga para você assim: eu não quero que você saia amanhã. Eu quero que você hoje chegue tal hora. Olha, a partir de agora nós vamos dormir em tal lugar. Eu quero que você estude na escola tal. Eu quero que você vista tais roupas. O que é isso? É lei? É regra de um rei? Não, é uma instrução de um pai para o filho, para que o filho possa ter o melhor caminho, a melhor decisão, ter seu caráter, ter a sua conduta digna e correta. Então, assim é a Torá de Deus. É instrução para que o povo tenha uma conduta correta, uma conduta direcionada por ele. Tá bom? E é tão interessante isso que o próprio Jesus, em João 10:34, ele diz ali sobre um assunto, né? Não diz a vossa lei que vós sois filhos de Deus. Né? Ele diz assim, não diz a vossa lei. Mas o problema é que a Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, e diz a história que foram 70 sábios judeus, a questão é que eles escolheram a palavra lei ali, no sentido de regra, de regulamentação. E eles optaram por esta palavra, nomos, que na verdade no grego é lei. Só que Jesus está citando aí o Salmo. O Salmo não está na Torá. O Salmo não está no Pentateuco. O Salmo é um livro poético. Então ele diz assim, Jesus, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses, mas é o Salmo que ele está citando. Então, isso prova como há erro da tradução, como os tradutores escolheram, tanto aqueles sábios judeus para traduzir para o grego a Septuaginta, erraram também. Então eles traduziram de acordo com os pensamentos e os ideais e filosofia e entendimentos que eles tinham. E nem sempre esses entendimentos eram os entendimentos corretos, os entendimentos certos, né, que deveriam realmente passar para a gente. Então, hoje eu vou passar para vocês uma lição interessante sobre a questão da Bíblia, né? Conforme eu disse, né, existem vários termos, leis, preceitos, regras, regulamentos, decretos, e tem uma palavrinha ali que eu realmente precisei pensar bastante sobre ela e meditar, e eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei para mim a uma definição. E pode ser que essa definição você não concorde e não aceite. Não importa. Mas pode ser que você aceite e tome para você para facilitar a sua compreensão. Porque, ao meu ver, essa definição faz muito sentido. Qual definição é essa? É que lendo lá os 5 livros de Gênesis a Deuteronômio, lá em algumas situações é citado o seguinte: esses são os estatutos perpétuos. Esses são os estatutos perpétuos. E lendo isso, meditando, pensando, prestando bem atenção, eu destaquei 2 textos que me fez chegar a essa conclusão que eu vou passar para vocês aqui. São 2 textos que eu vou colocar agora aí na tela para você ler comigo. 2 textos que pode abrir a nossa mente. O primeiro está em Levíticos. Os 2 textos estão em Levíticos, mas um está no capítulo 18, do 4 ao 5. Diz aí, acompanha a leitura. Ó. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles, para viver neles. A vida, gente. Para que a gente viva, para que o povo viva com base neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Ora,
Então, para que eu viva, eu tenho que observar os estatutos do Senhor. Então, pensando assim e entendendo o que é estatuto, e eu vou, junto com você, esmiuçar essa palavra estatuto, eu comecei a entender o seguinte, que na verdade a Bíblia, ela é um estatuto. Olha só esse outro versículo, acompanha aí comigo esse outro verso, que está lá em Levíticos 19, verso 37. Olha aí. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E outros textos, conforme eu disse, eu vou mostrar para vocês depois aí, vai dizer estatutos perpétuos, ou seja, algo que eu tenho que viver para sempre. Algo que eu tenho que memorizar, que considerar como a minha vida. Então eu cheguei à seguinte conclusão. Todos esses 4 livros, que a gente chama de lei ou de Torá, e até o restante da Bíblia, na verdade, ele é um estatuto. Por quê? Vejamos aqui, olhe comigo a explanação aqui sobre o que é estatuto. Olha aí na tela. É um conjunto de regras, leis, mandamentos, juízos que tem como objetivo disciplinar uma organização pública ou privada, um estabelecimento ou instituição, um órgão, como também instruir o funcionamento de uma coletividade. Pode ser definido também como uma coletânea de artigos, incisos, normas que definem direitos e deveres para regular as condutas das pessoas físicas e jurídicas, garantindo assim uma convivência harmônica e democrática. Palavras semelhantes a estatuto pode ser determinação, código, regulamento. E você vai encontrar na Bíblia essas palavras em algumas traduções, juízos, como nós lemos lá, que às vezes algumas traduções não colocam estatuto, colocam só juízos e decretos. Tudo depende da tradução. Exemplos: estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, etc. Aí terminando, podemos citar também como algo parecido o Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal e até mesmo a Bíblia Sagrada. Então eu cheguei a essa conclusão, porque a Bíblia, irmãos, irmãs, amigos e amigas, é um conjunto de regras, de regulamentos, de ensinos, de normas, de direitos, de leis, de instruções, de juízos, de determinações. Então, no livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, que chamam de Torá, a gente pode até, e eu trago particularmente isso comigo, chamar de estatuto ou até a Bíblia toda. Porque a Bíblia é um conjunto de regras, um conjunto de leis, é um conjunto de ensinamentos para várias coisas, várias fases, várias etapas da vida. Então, pensando assim, eu defini o Pentateuco, ou a Torá, ou como quer que você chame, de estatuto, desse conjunto de mandamentos, de juízos, de leis e de regras. E é um estatuto perpétuo. Então, quando eu estou com a Bíblia, aquele livro na mão chamado Bíblia Sagrada, eu posso dizer que eu estou com um estatuto. Tem até escritura dentro, escritura pública de terras. Por quê? De quem que é aquela faixa de terra lá do Oriente Médio que até hoje estão em guerras? De um povo descendente de Abraão. Uma terra que pertencia a Deus, que outros povos estavam ali, da semente da serpente. O que Deus fez? Expulsou aqueles povos e colocou o povo que ele quis, que ele prometeu, o povo da aliança. Então até a escritura de terreno tem ali, de posse de terras. Então eu posso dizer que a Bíblia é um estatuto. É esse conjunto de regras, de leis, de escritura, de juízos, de determinações, de regulamentações. Então vamos ver aqui na próxima imagem
Ali, olha o que está dito ali que eu coloquei. A Bíblia seria mais bem compreendida se fosse considerada como um estatuto. A melhor explicação para entender a Torá ou Pentateuco, e até mesmo a Bíblia como um todo, é considerá-la como um estatuto para a humanidade. Estatuto perpétuo. Um estatuto contém leis, ordens, decretos, preceitos, juízos, mandamentos. E a Bíblia contém todos esses tópicos, principalmente em Êxodo, Levítico e Números. Compreendendo dessa maneira, fica muito mais claro a compreensão dos livros da Torá e de toda a literatura bíblica. Veremos na próxima imagem alguns textos bíblicos que apoiam essa tese. Vejamos aqui na próxima imagem. Olha lá. Estatuto perpétuo de Deus e tudo que está contido nele. Então, se eu considerar a Bíblia como um estatuto, eu vou encontrar todos esses itens aqui que eu coloquei e mais alguns que eu não coloquei por conta de não ficar muito longo, né? E tem um ali, ó. Neste estatuto contém mandamentos, ordenanças ou lei. Os textos estão ali para que você, com o tempo, possa confirmar isso. Então, o que é isso? Mandamentos, ordenanças ou lei? O que se deve ou não deve fazer? São os regulamentos, são instruções, por exemplo, para sacrifícios, holocaustos, festas, situação da mulher no pós-parto, doenças como lepra, mofo, práticas do sexo, animais puros e impuros e muito mais. Então, dentro deste estatuto, nós temos mandamentos, ordenanças ou lei. Na verdade, quando eu digo mandamentos, ordenanças ou lei, vai depender da tradução bíblica que você está lendo. Algumas vão dizer lei. E na verdade eu já disse isso no primeiro vídeo. Torá é instrução. Então, todos esses conjuntos, todos esses mandamentos, ordenanças ou lei, são instruções. É como um manual do fabricante. O que é o manual do fabricante? Você compra lá um computador ou qualquer tipo de máquina. Então, um monte de itens ali. Coloque o parafuso na porquinha tal. É, liga esse dispositivo naquele maior da figura B. É, liga o seu computador teclando a tecla tal. Coloque esse comando para que a tela possa expressar ali as orientações. Então, o que é isso que está no manual do fabricante? É lei? É regra? É instrução. Instrução para que você faça o equipamento viver como se deve viver, funcionar como se deve funcionar. Então, assim é a Bíblia, assim é o estatuto de Deus. São itens, são mandamentos, são palavras, são juízos, preceitos para que a gente funcione corretamente, para que a gente viva corretamente, como caráter, conforme Deus nos fez. O item 2, às vezes está dizendo na Bíblia, nas traduções, que são palavras de Deus, que tem coisas que diz assim, essas são as palavras de Deus, que são os detalhes, por exemplo, a construir o tabernáculo, fazer as vestes dos sacerdotes, os sacrifícios. Então, estas são as palavras que Deus deu a Moisés. Então, estão incluídas nesse estatuto. Item 3, as duas tábuas da aliança, que muitas vezes são traduzidas por duas tábuas da lei. Mas a lei não é só duas tábuas. Então, ali é tábua da aliança, ou duas tábuas da aliança, tá bom? Essa que é a verdade. E o texto vai dizer que são 10 palavras que contém essas duas tábuas que estão dentro do estatuto. 4. Às vezes algumas traduções vão falar, esses são os juízos de Deus, são os preceitos, os testemunhos, ordenanças. Então depende da tradução, porque cada um vai usar a palavra que lhe convém e às vezes se confundem a gente. Item 5. Decretos ou estatutos. Tem às vezes alguns textos que traz a palavra estatuto para um determinado fim. Um estatuto, por exemplo, para que aquele sacrifício seja feito assim. Podemos dizer então que é um estatuto dentro de um estatuto maior. Por exemplo, se eu colocar um estatuto do idoso dentro de um estatuto maior, o estatuto de uma associação de pessoas com idades tais, né, junto com crianças, então eu crio um estatuto maior.
Então, algumas traduções discordam. Eu peço perdão aí pelo erro de português, tem às vezes algumas palavras, não deu tempo de fazer as correções, mas eu encontrei ali essa palavra discordam, tá? Com outras para traduzir algumas vezes por lei ou mandamento. Então tudo depende da tradução. Mas se você colocar isso na mente, que o Pentateuco, ou a Bíblia toda, é um estatuto que contém ordens, regulamentos, alianças, decretos, que contém leis, juízos, preceitos, testemunhos. Vai ficar tudo mais claro para compreender o restante das Escrituras. A gente vai deixar de lado essa confusão. Então, quando a gente for ler Êxodo, Levíticos, por exemplo, que é um livro que quase ninguém lê, Levíticos, por conta disso, dessas traduções dificultosas, né? Desses montes de regulamentos, mas entenda, ali são regulamentos, são regras contidas em um estatuto de Deus para a humanidade viver conforme ele quer, conforme o fabricante, que é ele, é o manual do criador, do fabricante. Então, isso me ajudou muito essa definição e espero que ajude você entender que a Bíblia ela é interessantíssima, ela é realmente maravilhosa, deve ser lida e estudada. E quando a gente faz esses estudos e compreende, nós enriquecemos, nós temos uma grande edificação. E espero que você tenha tido essa edificação assistindo a esse vídeo também e que você cresça ainda mais no conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. E aí vamos fazer aí, quem sabe, um outro vídeo com outros assuntos para vocês se enriquecer ainda mais. Até mais e fique conosco. Amém.